Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 1, o seu versículo de número 39. Extremar gratidão a Deus a retornar a esta casa e na oportunidade como portador e ministro da palavra de Deus. Eu louvo a Deus, eu fiz o convite, estava falando aqui com o pastor Ezequiel, até uma igreja lá de Itapevi, era para estar presente, mas no meio do caminho houve um imprevisto. Mas eu me alegro que é o meu convite está a pessoa da nossa irmã Emilene. Logo o convite foi feito, coração disposto, movido pelo Espírito. E também a nossa irmã Carol com seu esposo. Eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui para um propósito assim como vocês têm aqui presente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 39, diz assim: E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino que estava sobre o seu ventre se movimentou. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Inclina a sua cabeça. Ó Senhor, estamos aqui unidos, unânimes, juntos em um só propósito, Senhor. Reconhecemos e confessamos que precisamos, necessitamos, dependemos de Ti, sem Ti nós nada podemos fazer. Pedimos que o Senhor nos dê olhos que veem, ouvidos que ouvem, um coração que compreenda a Tua santa palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, e eu direi ao Guerreiro, pratique o discipular em todos que estão aqui presentes. Habita debaixo da nossa mente e pensa através dos nossos pensamentos. Manifesta em nossos meios dons, sinais e fruto do Espírito Santo. Haja sinais, prodígios e maravilhas no ajuntamento desta congregação. Que nesse dia 14 de março do ano 2024 o Senhor seja glorificado nesta casa. E se todos assim crêem, todos digam amém. Deus abençoe a todos. Se puder, tome seu assento. Agradecer a pessoa da nossa irmã Cláudia. Irmã Cláudia foi a ponte de Deus, esse instrumento de Deus que nos fez o convite. Meu coração se alegrou, viu? Deus permaneça abençoando vocês. Meus irmãos, toda vez que Deus quer mudar a história de uma nação, Deus faz nascer do ventre de uma mulher estéril um menino varão. Pega esse tema. Toda vez que Deus quer mudar a história de uma nação, Deus faz nascer do ventre de uma mulher estéril um menino varão. Quando Deus quis fazer uma grande nação, Deus faz nascer do ventre de uma mulher estéril, Sara, esposa de Abraão, um menino Isaac. Quando Deus quis dar seguimento ao desdobramento da nação, Ele faz nascer do ventre de uma mulher estéril, Rebeca, esposa de Isaac, um menino Jacó. Quando Deus quis fazer um avivamento para a nação, Ele faz nascer do ventre de uma mulher como Ele mesmo cerrou, tornando ela estéril, Ana, esposa de Eucana, um menino Samuel. Quando Deus quis levantar um libertador da tribo de Dan para a nação, Ele faz nascer do ventre de uma mulher estéril, esposa de Manoá, um menino Sansão. Mas quando Deus quis levantar uma voz que clama no deserto para a nação, Ele faz nascer do ventre de uma mulher estéril, Isabel, esposa de Zacarias, o menino João Batista. Mas quando Deus quis trazer salvação a toda a humanidade, Ele faz nascer não do ventre de uma mulher estéril, mas do ventre de uma virgem mulher. E Ele vai dizer: e conceberás, e darás um filho, e porá o nome dele de Emanuel. Isso é uma história, vai dizer, irmã Cláudia, que filho na Bíblia significa testemunho de vida e história para contar. O que o Senhor está dizendo no dia de hoje, nesta noite, é que o Senhor fará grandes feitos na vida de alguém, porque
vai ter testemunho de vida e você vai ter história para contar. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Você lembra, meus irmãos, da viúva de Naim? A história dela dá-se início a um novo ciclo, quando ela se casa, se torna esposa de um só marido, e ela se torna mãe de um filho, mas a história vai dizer que o marido morreu. Mas ela ainda tem um filho, meus irmãos. Olha, o início daquilo que começou parece ter acabado, mas ela tem um filho, e era Jesus olhando, dizendo para ela: você tem que dar continuidade à tua história. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Você não está dizendo: vou eu dar para você testemunho de vida, e tem alguém que está presente na casa, e você vai ter história para contar. Diz o Senhor. A história, então, meus irmãos, vai dizer, meus irmãos, 22 anos, lançava-se a sorte, meus irmãos, na presença de 200 sacerdotes da 8ª turma de Abias, onde a Bíblia vai dizer que eles competiam a oportunidade e a sorte de Deus caindo sobre um deles. Eles entravam no lugar santo do santo para queimar incenso ao Senhor, prestar cultos a Deus e fazer uma petição. Zacarias significa Deus ouve o clamor. Isabel significa mulher consagrada. Alguém paralelo a essa história vai perguntar: Zacarias, eu tenho te observado, e por muito tempo eu vejo que você está competindo a oportunidade da sorte de Deus cair sobre a tua vida, para você entrar no lugar santo do santo, queimar incenso ao Senhor, prestar um culto, fazer uma petição. Mas eu observei que até hoje a sorte de Deus não caiu sobre a tua vida. Zacarias, eu vou fazer uma pergunta: se a sorte de Deus não caiu hoje sobre a tua vida, você tem estrutura para esperar mais 2 anos, Deus calado, Deus em silêncio, sem Deus responder? E Zacarias responde: eu vou permanecer clamando. E se as coisas não andar, não ir para frente, Zacarias responde: eu vou permanecer clamando. E se as coisas não acontecer, se as coisas não der certo, Zacarias responde: eu vou permanecer clamando. Se as coisas não fluir, se as coisas não prosperar, o milagre não acontecer lá na sua casa, Zacarias responde: eu vou permanecer clamando. Por quê? Porque Deus vê, Deus ouve, e Deus responde o clamor da sua igreja. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e persevera, insista, persevera, clama, ora, suplica, porque o seu Deus vê, Ele ouve, e Ele responde o clamor da sua igreja. E por que ensina essa mensagem dessa forma, meus irmãos? Porque quando nós não temos resposta para uma pergunta, quando nós não temos solução para resolver alguns problemas, e não temos provisão para suprir algumas necessidades, dá um desânimo, igreja. A alma fica batida, nós ficamos tomados por uma tristeza profunda, ficamos desmotivados, desencorajados, sem perspectiva, sem expectativa, descrente, desesperançoso, dá uma vontade de retroceder, de se render, desistir, parar, voltar para trás. Mas a palavra de Deus aqui nessa noite é para te motivar, te encorajar, te incentivar. O quê? Insistir, persistir, perseverar, clamar, acreditar. Por quê? Porque Deus vê, Deus ouve e Deus responde o clamor ainda na sua igreja. É culto de milagre aqui, meus irmãos. Eu creio que haverá isso no nosso meio para poder dessa palavra. A história vai dizer, pastor Ezequiel, que quando a sorte de Deus caiu sobre a 8ª turma de Abias, sobre a vida de Zacarias, a história vai dizer que fazia um ciclo entre 200 homens na 8ª turma de Abias, e ali queimavam um incenso no meio, e a fumaça entoava-se, direcionava-se pelo vento, e o homem que fosse envolvido por essa fumaça, eles identificavam que a sorte de Deus caiu sobre esse homem. Então estão competindo 200 homens e queimam-se o incenso, a fumaça começa a evaporar, ela é direcionada sobre
Zacarias, exercendo o sacerdócio, a fumaça se envolveu e se apoderou em todos os olhos, e a sorte de Deus caiu sobre Zacarias. E Zacarias estava exercendo o que, igreja? O sacerdócio. A Bíblia vai dizer, Jó 31, versículo 34, ainda que eu tenha perante uma grande multidão, ainda que o que expresso na família me apavore, e ainda que eu me cale e fique que nem vogal muda, só tenho o direito de sentar e ouvir. Ele vai dizer, eu não sairei da porta. A pessoa do Senhor Jesus disse, eu sou essa porta, e todo aquele que vem a mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Jó estava dizendo, olha, eu posso sofrer perdas, danos e até lesões. O luto pode bater na minha casa, o luto fúnebre, o velório. Eu posso adoecer, ficar doente, enfermo, acamado, mas passo o que passar, aconteça o que acontecer, da presença de Deus eu não saio. Ninguém me tira, eu não saio. Ninguém me tira, eu não saio. Ninguém me tira. Você não entendeu? Se entendesse, já estaria dando glória. É Deus dizendo, olha, eu vou ajudar você a suportar, superar, sobreviver, resistir, permanecer de pé, passo o que passar, aconteça o que acontecer, não saia da presença. É Ele que te honra, é Ele que te exalta, é Ele que te abençoa, é Ele que te ergue, te levanta e te coloca de pé, passo o que passar, mas não saia da presença dele. E o que me chama a atenção, meu irmão Cláudia, é que ele vai dizer, eu não vou sair da porta. Naquele período, meus homens de honras, eles eram colocados para sentar junto a essa porta. Você consegue entender Jó dizendo isso? Ele dizendo assim, olha, pode me acusar, me julgar, me apontar, me apedrejar, me criticar, colocar defeito, pode me dar nomes pejorativos, apelidos, pode casuar, zombar, debochar, fazer picuinhas com a minha situação, mas faço o que passar, aconteça o que acontecer, da posição de honra que Deus me ungiu, me levantou, me consagrou, me colocou, eu não saio, ninguém me tira, pode me caluniar, me derramar, me maldizer, me planejar, pode levantar até falso testemunho de perjúri, mas se Deus me ungiu, me consagrou, me colocou nessa posição de honra, seja para pregar, para reger, para liderar, para orar, para louvar, eu não saio, ninguém me tira, eu não saio. A missão é essa nesta noite. Algumas pessoas estão com o Salmo 137, sentados junto ao rio da Babilônia, chorando, indagando, questionando, desabafando, murmurando, e ainda fazendo ressalva e enfatizar, dizendo que vai pendurar a harpa. E Deus está dizendo assim, olha, eu te dei chamado, dei vocação, eu te dei um ministério, eu te dei dom, te dei talento, eu dei potencial. Não quero ver você sentado, nem dizendo que vai pendurar tua sarpa. É por isso que ele olhou aqui para alguém aqui nessa casa e disse, passo o que passar, aconteça o que acontecer, não saia da posição que eu te coloquei. Foi eu que te consagrei, eu te ungi, eu te selecionei. Permaneça nessa posição. Alguém crê que Deus está falando com alguém que está pensando? É como de milagre, você vai entender essa mensagem. A história vai dizer que quando a sorte de Deus cai sobre Zacarias, irmão Cláudio, a história vai dizer que Zacarias está vivendo um período interbíblico. 400 anos Deus não fala, em 400 anos o povo não ouve Deus falar. A história vai dizer que quando a sorte cai sobre Zacarias, Zacarias sabia que Deus estava em silêncio, Deus estava calado e Deus não respondia. Mas Zacarias, ele sabe que um coração aquebrantado Deus não despreza.
Um coração contrito Deus não rejeita. Um coração puro, limpo, verá Deus agir, interagir e reagir. Zacarias, ele entra no culto, meus irmãos, sabendo que Deus está em silêncio, Deus está calado, Deus não responde. Mas ele sabia que a adoração dele, por causa da adoração dele, Deus abençoaria até quem voltou no culto aquele dia. Você crê nisso, meus irmãos? Alguém crê nisso? Porque isso vai dizer, pastor Ezequiel, que Zacarias está no culto e Isabel está em casa. Mas por causa da adoração de Zacarias, até quem voltou no culto, Deus abençoou naquele dia. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Você não está dizendo, eu contemplei pessoas que estão presentes na casa, se reuniram no ajuntamento dessa congregação. Eu vi um coração aquebrantado, contrito. Eu vi coração puro que eu sondei, eu provei, eu esquadrei. E por causa da adoração de alguém que está presente, até quem voltou no culto hoje, eu vou abençoar. Você lê o poder dessa palavra, igreja? A história vai dizer que havia um centurião amigo dos judeus, e ele contribuiu em fazer muitas sinagogas para os judeus. E a história vai dizer que ele manda anciões de judeus lá no culto, lá em Cafarnaum. E ele diz: quando você estiver lá no culto, presente lá, apresenta o meu criado que está paralítico e violentamente atormentado. Os anciões judeus estão no culto, mas o paralítico está em casa. Mas por causa da adoração de uns anciões judeus no culto onde Jesus estava, a Bíblia vai dizer que Deus curou até quem não estava presente no culto. Você crê nisso? Eu vou profetizar aqui, igreja. Por causa da adoração de alguém que está presente, o Senhor vai curar alguém do teu ciclo familiar, da tua estrutura familiar, do seio da tua casa, da tua casa. Por causa da adoração de alguém que está aqui, o Senhor está dizendo: haverá cura no ambiente. Diz o Senhor. Eu posso profetizar aqui nessa noite? Profetizar significa aquilo que está dentro da sua realidade de acontecer. Mas se você crer, Deus cura alguém ainda hoje aqui nessa casa. Eu vou profetizar, meus irmãos, de forma simples, mas se você crer, vai tomar um posse aí. Deus vai visitar a estrutura do osso, do nervo, da carne e da pele de alguém que está aqui. Deus vai visitar o útero, o ovário, a tromba, o ventre, a aleta, a bexiga de alguém que está aqui. Deus vai visitar o fígado, o rim, a vesícula, o pâncreas, o baço, o intestino grosso, o intestino delgado, o estômago, o coração. Deus vai dizer, Ele vai visitar. Ele vai visitar a traqueia, o esôfago, a faringe, a laringe, a artéria, a mucosa narina, a região da boca, do olho, do ouvido, a parte crônica, o pulmão, o sangue, a respiração, o oxigênio, os pratos genuflexível, os nervos, articulação. Ele está dizendo: eu vou visitar. Eu repreendo o diagnóstico mal, prognóstico terrível, enfermidade, espírito de enfermidade, inflamação, vírus, bactéria. Tem cura. Deus vai curar alguém hoje aqui nesta casa. Eu estou sentindo que Deus está manifestando uma glória aqui nesse ambiente. Eu vou profetizar aqui para quem crê mesmo. Você toma posse aí. Eu me lembro que alguns anos atrás, o pastor Ezequiel estava ministrando em uma Assembleia de Deus aqui próximo do Terminal Carrão. Quarta-feira à noite, no local de 15 minutos de pregação, pois o culto havia se estendido na oportunidade. Havia uma senhora paraplégica, 82 anos de idade, numa cadeira de roda no corredor da igreja de uma Assembleia. Aos 62 anos de idade, ela sofreu um acidente de carro com a filha. 20 anos paraplégica. E Deus dizendo pelo poder dessa palavra:
Eu vou restaurar os 4 gêneros flexíveis de alguém aqui na casa. Mulher paraplégica, 20 anos na cadeira de roda, ela começa a se bater, e alguém achando que é ataque de epilepsia, alguém achando que é convulsão, obreiro achando que é manifestação de demônio, e Deus do altar diz: não toca, porque é eu restaurando os 4 gêneros. Deve-se para a glória de Deus, igreja. Deus ergueu, levantou e colocou de pé aquela mulher, e o nome do Senhor foi glória. Posso profetizar aqui, igreja? O Senhor está visitando a saúde física, a estrutura física de alguém que está aqui nessa casa. E eu creio no poder dessa palavra. Quem diga que você pode fazer mamografia, homoplastia, ultrassonoplastia, pode fazer ressonância, tomografia, e Deus dizendo: hoje eu estou te curando, Jesus. Eu creio no poder dessa palavra. Eu ainda creio que Deus faz milagre na casa. Eu tenho certeza disso. Tão certo vive o Senhor. Parece um culto que às vezes não tem muita manifestação expressiva da igreja, mas até o final do culto eu creio que alguém vai dizer: Deus me visitou aqui nesse culto. Pastor Ezequiel, ele é um homem tão mais experiente quanto nós aqui. Eu já fiz muita missão, homens de Deus. Já percorri quase todo o país ministrando a palavra nas oportunidades que Deus me dava. Mas tu conhece a Assembleia de Deus. Para quem é um belemita, você sabe como é a liturgia de culto. E Deus dizendo: eu vou curar alguém na casa. Parecia não ter expressão de alguém que estava sendo visitado. Após o final do culto, eu vejo o anjo da igreja chorando, e eu vejo a esposa do anjo da igreja entrando pelo corredor e subindo no altar. E quando ela sobe no altar, toda a igreja tomava por choro, por expressão de línguas estranhas, começando a glorificar a Deus. E quando ela usa da oportunidade, ela diz: a igreja e toda a minha família sabe, eu tinha uma doença crônica 16 anos. E vocês sabem que eu estava praticamente imobilizada. Para ir no toalete, algum obreiro tinha que me ajudar. Mas eu tomei posse da palavra, eu fui visitada. Deus destravou, visitou a minha coluna vertebral, tocou na torácica, visitou a lombar, entrou na região do saco, do coxe. E Deus me deu cura pelo poder da palavra. Alguém está entendendo o que Deus já está fazendo aqui nessa casa? Por causa da adoração de Zacarias, até quem voltou no culto, Deus abençoou. Aí, se você entender que Deus está dizendo que por causa da sua adoração, até quem voltou no culto hoje, se Deus quiser, Deus tem poder de abençoar. Ela diz que a Bíblia vai dizer: e Jesus, ele entra na cidade de Tiro. Judeus não entram lá, mas Jesus não entra. E quando ele entra, está vindo uma caravana junto com ele, fazendo culto. Esses cultos aí que há muito tempo nós fazemos, culto nas praças. E ele está fazendo culto na entrada de Tiro. E vê uma mulher sírio, feliz, uma mulher cananeia. E ela vem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Meu Deus. Para uma mãe dizer que a filha está endemoniada, é porque está dando trabalho, sim ou não? Imagina uma mãe dizendo: pastor, minha filha sai na sexta-feira à noite e volta domingo para segunda. A minha filha, se eu falo A para ela fala o abestado todo. A minha filha está se envolvendo com algumas amizades de um caráter duvidoso. Se eu vou ter sempre: não, minha filha, só volta ela me bater, pastor. E isso só pode ser demônio. Imagina uma mãe dizendo: pastor, de pequena, minha filha, eu policiei, disciplinei, discipulei, eduquei, eu dominei, mas as atitudes dela só pode ser demônio.
Aí a história vai dizer que a mãe está no culto, está na Bíblia, mas a filha está em casa. Jesus, ele olha para essa mãe e vai dizer: eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi nesta mulher. Vai, porque ainda hoje haverá libertação na sua casa. A história vai dizer que quando a mãe chegou em casa, a menina estava deitada e o demônio que estava sobre ela, o Senhor havia repreendido. Alguém crê nessa palavra? Que o Senhor está dizendo através de você, por meio de você: eu vou endireitar as veredas, o caminho, forjar o caráter, eu vou mudar a identidade. Através de você eu vou policiar, vou disciplinar, eu vou reeducar, eu vou doutrinar, e por causa da sua adoração, ainda hoje haverá libertação lá na sua casa. Diz o Senhor, você de glória. Para terminar essa mensagem, meus irmãos, eu já morei muitos anos atrás aqui na região do Rio, né? Depois eu fui embora para outra região e retornei para cá. Mas está ali a irmã Carol, talvez ela conheça, uma jovem mulher, mãe de muitos filhos, aqui da comunidade do Iocumé, mãe de muitos filhos, pastor Ezequiel, e mãe solteira, mas mãe de muitos filhos. Pregando aqui numa Assembleia de Deus, com a patriarca, acabou o culto e ela disse assim: pastor, tu lembra do meu filho? Ele cresceu com as crianças na igreja, não pediu na escola dominical, aprendeu a tocar todos os instrumentos, se tornou regente da maior mocidade da Assembleia de Deus. Falei: lembro, pois bem, ele se afastou da igreja, se afiliou aí uma facção mundana. Ele me dá tanto trabalho que eu hoje, para dormir, eu tomo uma base de remédio, e até os vizinhos já chamou a polícia para ele. Eu me lembro que eu olhei para essa mãe e disse: tu tem fé? E ela chorando, ela diz: eu tenho, haverá libertação na sua casa. 4 meses depois eu retorno a ministrar nessa igreja. E quando retornamos nessa igreja, antes de eu ministrar, essa irmã, ela pediu oportunidade para dar um testemunho. E ela disse: há quase 1 mês atrás eu recebi uma palavra que pela minha fé Deus iria libertar a minha casa. E ela disse que naquele dia ela retornou para a casa dela. Ela encontra a filha menor no portão chorando, dizendo: mãe, entra lá, mãe, eu estou com medo do meu irmão. Ele pula, ele roda, ele mora em línguas que eu não entendo. E a mãe dessa apavorada, achando que o filho está embriagado ou tomado por alguma dependência química. E quando o filho viu a mãe, ele abraçou a mãe, ele deu voz para o santo, ele começa a chorar. E ele diz: mãe, quando você estava no culto, eu estava aqui em casa. Eita, glória. E uma voz me manipulava, me persuadia, dizendo: pega essa arma e tira a sua vida. E quando eu havia decidido tirar minha vida, mãe, você lembra na Assembleia de Deus? Quando o som de um vento veemente e impetuoso enchia a casa, e até adolescente era batizado pelo Espírito, eu senti algo diferente, mãe, aqui. Me deu vontade de roubar, de pular, de falar línguas estranhas. Se alguém entendeu, pela sua fé, Deus vai libertar alguém na sua casa. Eu creio, pastor. Glória a Deus. Ai, Deus, você está perdendo tempo se você não estiver crendo no poder. Aleluia, Pai. Aí a história fala assim, termina aqui dizendo: a Bíblia vai dizer que Maria vai dizer: José, uma família não é de faltar num culto como esse de hoje. Quem? Zacarias e Isabel. Alguma coisa está acontecendo que eles não são de faltar num culto como esse. E a história vai dizer que foi na estação do inverno, estação fria, gelada. E Maria teve a ideia dizendo: José, vamos visitar Zacarias e Isabel. Porque a verdadeira religião é aquela que visita, e a visita de alguém é melhor do que um remédio. Pastor Ezequiel, com certeza ele já deve ter feito capelania.
E quem vai ao hospital, ao asilo, se o tempo que você fica com a pessoa ali é como se fosse um remédio para ela. Eu não sei quem já teve essa experiência, mas se conversa com a pessoa que está doente ali, parece que a saúde dela vai ser um restaurante, ela até esquece de tomar o remédio que tinha para tomar. Maria disse: José, vamos visitar Zacarias e Isabel. E eles vão à cidade montanhosa, uma cidade que está em Maclória. E quando chega lá, e termina aqui dizendo: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino que estava sobre o seu ventre se movimentou. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Levanta a mão. Nós sabemos, pastor Ezequiel, que nos dias de hoje, para uma mãe saber se o menino está bem no ventre, tem que fazer uma ultrassom, é assim mesmo, ultrassom digital. Mas naquela época, pastor Ezequiel, a única forma de uma mãe saber se o filho está bem no ventre é se o menino se movimentasse. A única forma de saber se o menino está vivo é se o menino se movimentasse. O que foi que esfriou pai e mãe de se ausentar de um culto? É porque pai e mãe sabia que tinha um filho que tinha chamado, tinha vocação, tinha ministério, dom, talento, potencial, promessa, mas estava parado. E quantas famílias, igreja, tem paralisado a tua vida espiritual, ministerial, tem se ausentado do ajuntamento da congregação? Porque quando você olha para a sua casa, você vê alguém que foi gerado pelo seu ventre. Você olha para aquela menina, você olha para aquele menino, você sabe que foi otorgado uma promessa, e você vê que a pessoa está parada, dá um desânimo no pai e na mãe, ao ponto de ele se ausentar de um culto. Você crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus. O Senhor está dizendo a você e a Samar: escute bem essa palavra. Nem que eu vá com pessoas semelhantes, Pedro, Tiago e João, mas eu vou entrar em alguns lares, eu vou visitar algumas famílias, e eu vou movimentar algumas coisas que estavam paradas dentro daquele ambiente. Tu entendeu? Eu vou profetizar e pastor Ezequiel toma posse, porque Deus ainda vai impactar essa casa de oração. A palavra é essa, igreja. Todo filho que foi gerado pela madre e pelo ventre desse ministério, que você sabe que tem chamado, tem vocação, tem ministério, mas se afastou, se despertou, se dispersou, quebrou o cordão umbilical com essa casa, e você ouviu dizer que está parado. Deus está dizendo: eu vou visitar, vou endireitar as veredas do caminho, eu vou mover. Só Senhor aqui nessa casa. Para você entender que Deus está dizendo se você tem um filho que foi gerado pelo seu ventre, tem chamado, vocação, ministério, está parado, Deus está dizendo: eu vou visitar e eu vou começar a movimentar a minha obra na vida dele. Se você tem uma filha que tem chamado, vocação, ministério, está parado, Deus vai visitar e vai começar a movimentar a obra dele na tua casa, diz o Você crê no poder dessa palavra? A igreja que está presente tem condição de pôr sobre os teus pés e se levantar? Você pode se levantar. Pastor Ezequiel, só depois que o menino se movimentou, foi que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eita glória. É só você pegar o contexto, o texto dessa história e inserir, e nós vamos entender e aprender aqui nesta noite que nós podemos fazer a maior movimentação de divulgação de uma campanha, de uma cruzada, de uma vigília, para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo renovado. Mas tem situações que pessoas só são cheias do Espírito Santo
quando as coisas lá começaram a se movimentar. A maior alegria de Isabel era ver o seu filho se movimentar. E o Senhor me trouxe hoje aqui nesta noite para dizer essa boa palavra. Ele sabe que a única forma de ele alegrar seu coração, a contentar o seu coração, de ele trazer isso para a tua história, de ele trazer paz e espírito para você, é ele movimentando as coisas lá na sua casa. Termina aqui dizendo: Deus vai visitar famílias, as coisas vão se movimentar lá, e Deus vai alegrar o coração de algumas mães que estão aqui presentes. Deus vai alegrar o coração de alguns pais que estão presentes aqui nessa casa. Milagres vai acontecer no ventre, no útero, no ovário, na saúde, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você crê, aplauda Deus aqui nessa noite. Fica com essa mensagem. Saia daqui acreditando que Deus te visitou. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.